Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa vitória do Flamengo sobre o Botafogo? E mais do que isso, vamos mostrar uma mudança que o Flamengo apresentou para esse jogo e ela é importante a gente passar e destacar, pois passa diretamente pelo Lucas Paquetá e é uma mudança que só dá um impacto no circuito do time, se assim a gente pode chamar. Esse circuito tem alteração de peças. Então vamos falar sobre essa modificação que o Felipe Luiz promoveu para esse jogo contra o Botafogo. Ele já havia feito um esboço, um jogo anterior, mas como a gente tá falando de um jogo, né, com uma equipe que também vai te atacar, aqui no caso do Botafogo e tal, então assim, já muda um pouco o cenário. Vamos passar então por isso aqui, vamos falar dessa vitória do Flamengo. Eu acho que o caso da arbitragem faz muito mal ao futebol brasileiro, exigir, insinuar de que um lance como aquele é falta. É o que o futebol brasileiro não precisa nesse momento, é desse capricho de marcar tudo, o jogo tem que rolar mais. Infelizmente nós estamos tão condicionados a evitar choque que tudo pede falta, então assim, não tem nada. A jogada, eu vou mostrar pra vocês, tá? A jogada já tinha se desenrolado, enfim. Chega junto aí, amigo rubro-negro, vamos falar dessa vitória do Flamengo. Peço sempre aí pro amigo pra deixar aquela curtida nos nossos vídeos, que é muito importante. Você que tá acompanhando aqui, pô, muita gente acompanha os nossos vídeos e esquece de dar aquela curtida, né? O YouTube, ele cagueta. E muita gente acompanha os nossos vídeos e não é inscrito. Então, se você é um desses, cara, aperta aí um inscrever-se para dar essa moral pra gente, dar essa força para que o nosso canal possa crescer. Valeu? Tamo junto aí, seja bem-vindo à nossa comunidade aqui no canal. Falando dessa vitória do Flamengo, é o seguinte, eu acho que hoje fica, né, evidente que o Flamengo, a melhor versão do Flamengo é quando o Flamengo consegue correr pra frente. Quanto mais o Flamengo corre pra frente, melhor ele tem jogado. Quanto mais o Flamengo precisa correr pra trás, sobretudo na transição defensiva, tem sido pior pro Flamengo. Isso em todos os jogos. No jogo contra o Botafogo, enquanto o Flamengo estava bem fisicamente, que o Flamengo tinha força, que o Flamengo tinha intensidade e o Flamengo subia a marcação, o Flamengo fez uma boa performance. Então assim a gente pode dizer no primeiro tempo. O Flamengo sufocando ali a saída do Botafogo, o Botafogo tendo dificuldade, aí precisava dar umas refadas, com isso o Flamengo recuperava a bola. Sempre que quando o Flamengo subia ali a marcação, enquanto a rapaziada não estava sendo corrompida por algumas limitações, né? E aí os caras conseguiam e o Flamengo tava bem. Então assim, fica muito claro. Quando o Flamengo precisa começar a correr pra trás, precisar defender transição, aí a gente tem visto, né, ao longo desse início da temporada, que o Flamengo tem demonstrado dificuldade. Então, muito claro num jogo como esse, quanto mais o Flamengo correr pra frente, o Flamengo vai jogar melhor. Daí, quanto mais ele correr para trás, mais dificuldades, comprovadamente, ele tá demonstrando aí no iniciozinho dessa temporada. O time na transição fica aquele Deus nos acuda, né? A verdade é essa. Então, essa marcação, ela funciona. E funcionou bem, enquanto o Flamengo conseguiu fazê-la de forma correta, né? Tem que fazer de forma correta. Vamos lá, eu acho que é um tipo de jogo que é diferente, porque o cara vai falar assim, pô, Godoy, Paquetá jogou igual como jogou contra o Sampaio Correia, né? Pô, novamente ele jogando mais centralizado, como um dos volantes do Felipe Luiz e tal, né? Jogando naquele 3-2. Não. Aí que tá. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, pra gente entender a modificação, a gente tem que entender como o Flamengo joga. Senão não tem como, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O Flamengo ele joga no 3-2. Quando o Flamengo tem a bola, a gente tá falando do Flamengo com a bola, rapaziada. Flamengo com a bola é 3-2-5. O Flamengo joga no 3-2-5, tá? Como é que o Flamengo trabalha? 3-2. Esses dois, Pulgar e Jorginho. O Flamengo histórico de 2025 é Jorginho e Pulgar, tá? É esse 3-2. E esses três jogadores que jogam junto com o Pulgar e com o Jorginho são os dois zagueiros, né? E o lateral esquerdo, que é o Alexandro. Né? Então é a dupla de zaga, os Léos, ou o Danilo e o Léo Pereira, como foi na decisão, e o Alexandro. E Jorginho Pulgar. O Flamengo joga dessa forma, tá? O que acontece? Quem fez o papel do Alexandre foi o Ayrton Lucas, então não era o Ayrton Lucas que vai avançando, que vai passando, é o Ayrton Lucas que vai segurando ali mais, né? Que é uma característica até um pouco diferente ali. Eu acho até que o Ayrton Lucas, dentro do cenário que pra ele tem ali uma mudança, ele consegue cumprir ali aquela tarefa. E aí vem com o Danilo Royal, e aí tem o Pulgar e o Paquetá? Não. Fica evidente uma preocupação. Fica na fala do Felipe, é nítido, falando do Paquetá próximo do gol, e fica também do próprio Lucas Paquetá quando ele é perguntado isso no intervalo. Eu posso até
imergir mais, vamos dizer assim, nos aprofundar mais nesse assunto em outros vídeos, tá? Mas fica clara a preocupação para ele ficar próximo também ali do ataque. Porque o que acontece? Vamos recapitular. Eu até trouxe para vocês em vídeos anteriores, esse 3+2 do Flamengo, normalmente esses dois jogadores, eles são jogadores mais de apoio. O Flamengo precisa atrasar um pouco mais e eles vão fazer a distribuição. Eles não são jogadores para trabalhar normalmente à frente da linha da bola. Então tem ali uma consideração importante. O Lucas Paquetá, ele pode fazer essa função de jogar o centralizado, ser um desses dois, só que não vai ser o Lucas Paquetá de tanta chegada. Talvez o gol que ele tenha feito, ele não estaria ali se ele tivesse nessa função 3-2. Ele não estava de 3-2. O Flamengo jogou 3-1. Manteve a base com os dois zagueiros, o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, só que apenas o Pulgar e o Paquetá um passo mais à frente. Flutuava mais ali, já buscava as costas. Então esse 3-2-5, na verdade, ele acaba sendo transformado num 3-1 com Pulgar. Aí abre os jogadores, o Carrascal mais pelo lado direito, o Paquetá um pouquinho mais pelo lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique mais à frente. Muda um pouco o cenário. Muda um pouquinho. E aí, com essa modificação, a gente vê ali um Flamengo precisando se adaptar, tá? Não faz com que o jogador performe mal, porque é um jogador que tem qualidade, ele vai conseguir performar. Mas só que é nítido que ainda o conjunto, o circuito, com uma modificação, ele precisa se adaptar. Então, em alguns momentos, o próprio Lucas Paquetá não está participando da fase de progressão, na fase do meio de campo, não está participando da fase ali da construção, ou então, em determinado momento, ele cai demais, aí ele está próximo dos zagueiros. O Lucas Paquetá ali não vai ser o Lucas Paquetá que vai ter um impacto no jogo do Flamengo, pegando a bola muito lá atrás. Então é um ajuste, mas para isso, cara, é treino, é erro, é jogo, é treino, é erro, jogo, até acertar, até fazer correto. Então, assim, acaba ficando um arquivo corrompido, porque falta o treino, falta a questão física, falta a questão, né, do time com mais intensidade, para isso ser adaptado, e não vai ser de uma hora para outra. Então essa modificação, ela é muito importante a gente ressaltar aqui, tá? Então o Lucas Paquetá foi lá, ele acabou até abrindo o placar pro Flamengo. Até sobre esse lance, cara, repito, se o Vitão tivesse chegado no cara, e aí essa chegada impossibilitou o jogador a dominar essa bola, até poderia se levantar a possibilidade de uma marcação de falta. Mas até nesse frame, né, nessa tela congelada, fica bem claro, a bola já havia passado pelo jogador do Botafogo. Então assim, vamos deixar o jogo rolar mais. É choro, aí é a especialidade, né? É choro, deixa rolar, absolutamente nada nesse lance, e corretamente o gol do Flamengo foi validado. Deixa eu só passar para vocês um recado, pra gente se aprofundar mais nesse jogo tático do Flamengo, nessa modificação. Promoção lá na GoCase no período de carnaval, tá bom? Então se você quiser aproveitar as ofertas lá no site da GoCase, o link tá na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, o catálogo já com os produtos oficiais do Flamengo, e aí você aproveita, por exemplo, ó, garrafa térmica, tá bom? Copo térmico, mochila, mala, capa de celular. Tem muita coisa legal do Flamengo e que você pode personalizar com o seu nome, com quem você ama, com quem você quiser presentear. O nosso cupom é Godoy, vai te dar descontos sobre os produtos que já estão em oferta lá no site da GoCase, tá? Então, repito, link na descrição do vídeo, comentário fixado, aproveite as ofertas de fevereiro na GoCase, tá bom? Todos os produtos do Flamengo são oficiais. Vale registrar isso aí, muito importante, tá bom? E aí o Flamengo, né, ele abre esse placar, vai bem, no segundo tempo já tem uma queda. O time não tem mais aquela força evidente, meus amigos. Tecnicamente tem jogadores que não estão... Pô, e a galera lá da frente, né? O Lino não tá bem, o Plata não tá bem, o Bruno Henrique não tá bem. As jogadas vão morrendo, né? As jogadas vão ficando pelo meio do caminho. Não tão nada bem. Às vezes faltava um capricho também ali do Royal, aí um capricho do Carrascal. Mas sobretudo aqueles jogadores, os de sempre, né? Uma partida abaixo tecnicamente. E aí tem um perigo. O Flamengo sofre o gol, o Barbosa... Na verdade, até cerca ali dos 30 minutos até o final, o jogo parece uma prorrogação, onde está sendo cozinhado num banho-maria, onde vai ser levado para os pênaltis, e o Flamengo achou o gol dele com o Pulgar, uma falha ali do goleiro Neto. Mas parecia uma prorrogação já. Ninguém queria se arriscar muito, os jogadores extenuados. O Felipe promoveu mudança, uma outra mudança, que também passa pelo Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá jogando mais à frente, sendo um falso centroavante, vamos dizer assim, né? Ele faz algumas mexidas, o Cebolinha entra na esquerda, entra o Luiz Araújo, entra o Arrascaeta e o Paquetá mais à frente. Então assim, aqueles quatro, vamos dizer, da frente, muda completamente, né? Dos iniciais para os que terminaram o jogo. Vale adaptar, vale ver, vale enxergar. O jogo é para isso, cara.
O jogo é pra isso. O jogo não é pra tirar uma conclusão definitiva do que vai acontecer no jogo mais importante do ano. O jogo é pra tirar conclusões que podem ser que dê certo ou não, mas pra ajudar a construir, pra que até você precisa repetir ou não. Você já viu, já teve uma observação. O teste é pra isso e o Campeonato Carioca é pra isso. Teremos agora mais 2 jogos, no mínimo, né, de campeonato estadual. A semifinal vai ser disputada em jogo de ida e volta contra o Madureira. Mais uma oportunidade, né, para o Flamengo observar o Flamengo. Quem sabe, então, bota de novo dessa maneira. Vai para as coisas funcionarem, você vai ter que experimentar. Não tem como as coisas funcionarem só na teoria ou de uma maneira... Vai lá, vai ter que jogar, vai ter que errar. Isso faz parte do aprendizado coletivo. E, paralelo a isso, é um Flamengo que vai precisar evoluir, cara. Sem bola, evoluir fisicamente, evoluir de intensidade, de força. O sem bola do Flamengo, né? Porque é aquilo, quando você vai apertando lá o adversário, eles vão tendo dificuldade, consequentemente você vai tendo mais domínio. Foi isso que aconteceu no jogo do estádio Newton Santos. Enquanto o Flamengo tinha essa força, o Botafogo teve dificuldade. Depois que o Flamengo não conseguiu tanta intensidade, aí o Botafogo cresceu na partida, se sentiu mais à vontade. E o Flamengo precisa correr para trás, o que hoje não tá nada legal. Mas, no primeiro tempo, o Flamengo mostrou ali um indicativo de uma melhora conjunta. Agora, individualmente, ainda tem muitos erros dos jogadores do Flamengo. Vamos observar essa passagem inicial agora do Paquetá com o Felipe, aproveitando essa saída hoje, né, do Jorginho, infelizmente com essa lesão, qual o espaço ali que ele vai. Mas enfim, tem muito detalhezinho, tá, pra gente observar sobre essa modificação tática. Grande abraço, deixa o seu like, o amigo que ainda não deixou a sua curtida, pô, tá aí, final do vídeo, irmão. Deixa a sua curtida, você que não tá inscrito, pô, aperta aí o inscrever-se. Vamos juntos. Obrigado pela força, valeu, galera, até o próximo vídeo.